Boa noite. Boa noite, Tudo tudo bem, e bem? você? Tudo bem, graças a Ah, que Deus. bom. Aumentar um pouquinho. Boa noite a todos Boa que noite. estão aqui conosco nessa noite para mais um estudo. Isso aí. O pessoal tá chegando, né? Vamos começar para a gente não perder tempo? Muita coisa para falar, né? Pouquinho. Então tá, gente. Não, Flavinha, não estou direto de Portugal, eu estou aqui ainda. Olha, perguntando se eu estou direto de Portugal. Então tá. Então eu vou iniciar fazendo a leitura de ambientação e vou fazer a prece inicial. Você pode depois fazer a final? Passo. Então tá bom, ó. Então, a nossa leitura, né? Ela é a leitura onde a palestra que o nosso amigo, né, se baseou para fazer a palestra de hoje. Olha, tá caindo aqui já. Segura, cai não. Então, a gente vai ler o Fonte Viva, né, de Chico, pelo Espírito de Emmanuel, a página 61, Nunca Desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. Lucas, capítulo 18, versículo 1. Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontras no plano de exercício, qual da crosta da terra, sempre serás defrontado pelas dificuldades e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos mil de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr em torno do evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do do excelso benfeitor? Arrojados pelo tempo, aos despenhadeiros de cinzas, faleceram e consolidaram o pedestal da luz em que a figura do Cristo resplandece, cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Então, vamos elevar nossos pensamentos, aqueles que quiserem, assim, fechar os olhos, nos conectar com o nosso Pai Divino, com o nosso irmão Jesus, nosso querido Mestre, com a espiritualidade superior,
nossos mentores, os mentores responsáveis por este trabalho, pedindo que sejamos todos envolvidos na mensagem que o nosso irmão nos traz hoje, pedindo que esta mensagem também alcance aqueles que neste momento não podem estar junto de nós, mas que de alguma forma também possam receber a boa nova. Pedimos também aos amigos espirituais que possam ajudar, inspirar o nosso irmão Eduardo, sustentá-lo na palavra, para que ele possa trazer o melhor para cada um de nós, possa trazer essas palavras de consolo que o Espiritismo sempre nos oferece. E assim pedimos, Senhor, a permissão para iniciar a palestra de hoje. Que assim seja. Então, novamente, boa noite para aqueles que chegaram agora. Sejam todos bem-vindos. Hoje o nosso amigo Eduardo Ladeira vai fazer a palestra. E, Eduardo, quase todo mundo te conhece, né? Mas queria que você se apresentasse, né, para aqueles que por acaso não te conhecem. E fica com a palavra, tá bom? Muito obrigada. Valeu, obrigado. Então, a todos, boa noite, aqueles que chegaram depois. Meu nome é Eduardo Ladeira, eu sou trabalhador do GEAF, os Grupos Espírita Amor e Fraternidade. Um estudioso, gosto de estudar muito, tenho os trabalhos na casa, as palestras, as participações, enfim, eu tenho um carinho muito grande pela doutrina, tenho uma fé muito grande. E estamos aqui, trazendo um texto de Emmanuel, né? Muitas vezes a gente pega os textos de Emmanuel e utiliza somente nas aberturas dos nossos trabalhos, no início das palestras, mas às vezes a gente não se dá conta da profundidade que Emmanuel nos traz em cada uma das suas mensagens. E essa mensagem que a gente vai estudar hoje, eu quando comecei a estudar, eu comparei com o Jardim Botânico no Rio, né? O Jardim Botânico, quem não conhece, é um parque que na entrada ele tem 3 caminhos. E você escolhe um caminho daquele, você anda por horas dentro daquele caminho e não consegue andar só aquele caminho, você ainda tem mais 2 ainda para poder adentrar. Então, o texto de Emmanuel é muito semelhante ao Jardim Botânico. A gente tem vários caminhos a seguir e a gente não consegue chegar no final deles. Então, a gente desenvolveu esse tema, mas se outra pessoa desenvolver, vai desenvolver totalmente diferente, porque esse texto ele permite uma abertura muito grande. E Emmanuel já começa para a gente dizendo o seguinte: não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Então, o que nós fazemos, na maior parte das vezes, é direcionar a responsabilidade dos nossos problemas para o outro, inclusive os do próprio corpo. A gente joga para o outro sempre essa responsabilidade. E Emmanuel fala que quando nós nos preocupamos com isso, é o nosso processo de iluminação, é a nossa iluminação, é tarefa individual. Mas o que a gente faz o tempo todo é forçar a iluminação do outro e desvia o foco de nós mesmos. É necessário ajudar o outro? É. Mas eu me lembro numa fala do Haroldo, né, que foi perguntado para ele muito da questão da caridade, quando eu preciso fazer a caridade para o outro, mas e quando eu faço para mim mesmo? É errado fazer para mim mesmo? Fazer primeiro para mim, para depois fazer para o outro? E aí ele compara, quando a gente está num avião, aí eles falam sempre assim: no caso de despressurização na cabine, máscaras cairão, coloque em você primeiro e depois para o outro. Então, primeiro eu preciso fazer a minha iluminação, para que eu tenha subsídios para poder ajudar o outro. E o que a gente faz, na maioria das vezes, é desviar de nós o foco. E aí, às vezes, a gente vai para a palestra e fala assim: puxa, fulano tinha que estar aqui. Mas não é fulano que tinha que estar na palestra. Somos nós.
Nós que precisávamos estar ali. Então, a gente nunca pega o conteúdo da palestra e usa para nós, a gente vai usar sempre para o outro. Né? Jung, Carl Jung, né, que vamos dizer, o pai da psicologia analítica, ele tem um texto que é extremamente perturbador. Ele vai dizer assim: não há despertar de consciência sem dor. E nós, espíritas, conhecemos esse despertar de consciência, que a gente chama de reforma íntima. Né? Então, quando ele fala que não há despertar de consciência, o espírita fala, não existe, e aí nós podemos traduzir para a linguagem espírita, não existe reforma de consciência. Reforma íntima sem dor. E onde é que a gente aprende essa reforma íntima? No Livro dos Espíritos, na questão 919A, quando Santo Agostinho responde para Kardec, dizendo assim, que no final de cada dia, ele interrogava a sua própria consciência. Ele passava em revista aquilo que tinha feito e se perguntava se não tinha faltado com algum dever. E se não havia razão para ninguém se queixar dele. E aí ele fala de uma forma muito contundente. Foi assim que eu cheguei a me conhecer e ver em mim o que precisava de reforma. E aí a dica, examinai o que pudesses ter feito contra Deus, depois contra o próximo e, por fim, contra vós mesmos. E as respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência ou indicarão um mal que deva ser curado. E aí a gente não vê no texto de Santo Agostinho nenhuma condenação, nenhuma culpa, nenhum julgamento, nenhum remorso. Essa questão, para nós, é um verdadeiro guia prático da reforma íntima. Né? Jung vai continuar o texto dizendo assim, as pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. Como é que a gente evita enfrentar a nossa própria alma? Quando a gente usa do desculpismo, quando a gente usa do vitimismo. Né? A nossa mente, isso Freud vai dizer, Jung vai dizer, Lacan, todos os grandes mestres nessa área do estudo da mente, eles vão dizer que nós temos um mecanismo de defesa que se resume na seguinte expressão, time que está ganhando não se mexe. Né? E o que a gente quer dizer com isso? Que a nossa mente vai se utilizar de uma série de mecanismos para evitar dor. Quando a gente coloca a mão no fogo, ou aproxima a mão do fogo, automaticamente a mão vem para trás. Por quê? É um instinto. Na realidade, a mente não chegou a pensar nisso, mas o próprio corpo vai reagir àquele fenômeno. E isso acontece não só com a dor física, principalmente com a dor moral. Então, nós evitamos enfrentar a nós mesmos por vergonha, com medo de sermos humilhados, com medo daquilo, o que vão pensar de mim? Né? A gente não deixa de fazer alguma coisa ou deixa de colocar a cara a tapa para fazer algum trabalho com medo do que os outros vão pensar de mim. Então, isso não é problema do trabalho, se ou é problema dos outros, é problema meu. É uma fuga. Eu estou fugindo das minhas obrigações. Então, quando Jung vai dizer que nós fazemos absurdos para enfrentar a nossa própria alma, ele vai dizer exatamente isso. Vai dizer que nós fugimos de uma série de responsabilidades por medo. Mas esse medo a gente vai traduzir como orgulho e egoísmo. Os espíritos vão dizer que toda essa fuga que a gente faz é por orgulho e egoísmo, que ainda estão muito enraizados em nós. E para fechar todo esse texto de Jung, ele vai dizer assim, que ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Então, quando eu tenho consciência da escuridão que eu carrego, quando tenho consciência de que eu preciso iluminar essa escuridão que tem dentro de mim, então eu vou conseguir enfrentar as minhas dores, eu vou conseguir enfrentar os meus medos, os meus traumas. E aí está na fala de Jesus, quando ele diz assim, brilhe a vossa luz. Então, quando ele diz, brilhe a vossa luz, o que ele quer dizer? Que eu preciso iluminar
o que está dentro de mim. Eu preciso clarear toda essa consciência. Então, quando a gente fala, quando a gente vê Emmanuel falando de iluminação, é semelhante à proposta de Jung, quando ele fala da questão da iluminação, que é a mesma proposta que Jesus nos colocou. Uhum. Então, quando Emmanuel fala trabalhar os problemas externos e internos, é o que Jung vai dizer como tornar consciente a escuridão. E aí fecha na fala de Jesus quando ele diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas que verdade é essa que Jesus vai falar? É a verdade de cada um de nós. Né? Muitas vezes nós confundimos essa fala de Jesus, nós interpretamos equivocadamente, e aí às vezes a gente vê, quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, aí vai dizer Kardec, vai dizer assim, vai dizer assim, que não é a fala fora da verdade a salvação, fora da verdade não há salvação, porque cada um tem a sua verdade. Sim. E sim, fora da caridade não há salvação. E aí Jesus vem falar, conhecereis a verdade, verdade libertará. Pode parecer um contrassenso, pode parecer um confronto entre as duas ideias, quando na realidade não. Né? Essa verdade é a minha verdade. E eu gosto muito de uma analogia, que vamos imaginar um quarto escuro, né? Um quarto grande, mas que eu não enxergue nada. Né? Eu não vejo nada. O que eu percebo dentro de um quarto escuro? Somente a mim mesmo. Né? Só eu. Então, quando eu tento me deslocar, quando eu tento andar por dentro do quarto, e isso é o sair da inércia, quando eu vou sair eu vou esbarrar, eu vou tropeçar em alguma coisa, eu vou machucar, vou esbarrar em alguém, e aí eu começo a reclamar, vou blasfemar porque encostei alguma coisa ou alguma coisa bateu em mim. E isso somos nós, esse quarto escuro. Só que quando eu coloco luz nesse quarto, o que eu vou ver? Eu vou ver os móveis que estão à minha volta. Eu vou ver naquilo que eu bati. Eu vou ver a bagunça. Sim. Eu vou ver a quantidade de coisas inúteis que tem dentro daquele quarto. Vou ver tudo que me feriu. Mas eu vou também passar a ver as pessoas que estão ali. Eu vou ver irmão de caminhada. Eu vou ver gente que caiu. Né? Gente que está em dificuldade. Eu vou conseguir amparar. E aí esse quarto é a nossa consciência. Uhum. Né? Então, quando eu não ilumino, e o Evangelho ele é fantástico com relação a isso, porque o Evangelho é a luz. Então, o Evangelho nos ilumina. Só que quando eu aproximo o Evangelho de mim, eu começo a ver o que eu sou. Eu vou começar a ver meus defeitos, eu vou começar a ter noção do que eu sou. Então, isso me dá medo. Aí, o que eu faço? Vou afastar o Evangelho de mim. Porque era melhor antes, quando eu não enxergava as dores, quando eu enxergava o sofrimento que eu passava. Então, quando eu começo a me iluminar, quando eu começo a enxergar a mim mesmo, eu vou sofrer, que é o que Jung fala. Eu vou começar a sofrer. Mas eu vou ver que eu vou ganhar com isso. É uma dor inicial. Mas depois eu vou entendendo o resultado daquela modificação que eu faço em mim. Né? Quando a situação política me desequilibra, quando o ambiente familiar ele me causa um mal-estar, quando o meu trabalho se torna enfadonho, ou torna cansativo, quando eu tenho vergonha do meu corpo, ou quando eu me acho incapaz física ou intelectualmente, eu estou detonando a minha iluminação. Eu estou detonando a minha reforma íntima, porque eu estou negando. Eu estou negando tudo. Né? Eu estou negando o amor, eu estou negando o amor a mim mesmo, em primeiro lugar. Né? Teve uma época, né, alguns anos atrás, que eu comecei a perceber que eu estava perdendo cabelo. Né? E isso virou um trauma. Isso virou assim, não posso ficar careca. Tão jovem ainda, né? E aí a gente fica pensando assim, eu falei assim, meu Deus, estou perdendo cabelo, não pode. Aí os colegas falavam assim, tem um remedinho que faz isso, tem um monte de contraindicação. Tem não sei o quê, tem um colega que fala assim, estou fazendo um tratamento muito bom, mas ele só é indicado até os 40. Eu estava com quase 40, eu falei assim, então, né? E aí chegou um momento que eu disse assim, eu não vou mais me preocupar com isso. Deixa. Se tiver que ficar totalmente careca, eu não vou ficar careca. Eu deixei de me preocupar com isso.
Quando eu deixo de preocupar com isso, eu começo a enxergar muita coisa em volta que era importante e que eu não dava atenção. Porque o meu foco era né? Era um medo, era uma dificuldade. Então eu passei a não enxergar o que estava à minha volta. E aí, quando eu descarto isso, aí eu começo a ver. Então eu não preciso me preocupar com o que o outro vai pensar de mim. Né? Que esse é o nosso grande medo. Eu preciso me amar do jeito que eu sou. Sim. Então, se eu não tenho cabelo, ótimo, mas eu tenho outras características. Eu tenho outras qualidades. Eu preciso me amar, eu preciso me aceitar do jeito que eu sou. Então, tem muito uma questão de saúde também nessa história. Muitas vezes, o que eu quero, o que eu almejo, vai prejudicar a minha saúde. Né? Então, eu preciso assim, não, eu não vou prejudicar a minha saúde, mas eu tenho que me aceitar. Né? Então, quando eu começo a aceitar do jeito que eu sou, eu começo a me amar. E aí eu começo a me conhecer verdadeiramente, porque aí a questão material já sai fora de lado. Eu passo a ver as minhas virtudes, eu passo a ver os meus vícios. Só que nós nos detonamos todo dia. Nada dá certo, eu sou burro mesmo, nem adianta tentar. Né? A gente se detona. Ah, vamos andar, vamos a tal lugar. Ah, não vou não. Não vai acontecer alguma coisa. Vamos fazer um concurso para tal lugar. Pô, a empresa abriu um concurso. Ah, não, eu sou burro demais, eu não vou conseguir. E aí, uma palestra do Rossandro, ele vai dizer assim, e eu achei muito interessante a nossa vida é como se fosse um filme. E aí, o que a gente faz? Bate a foto do pior momento da nossa vida. Então, a gente associa toda a nossa vida àquela foto daquele momento ruim que a gente bateu. E aí a gente vai descartar tudo. Né? E essa foto vai representar o pior momento da minha vida. E nós pensamos desse jeito porque muitas coisas que acontecem não saem do jeito que a gente quer. Então a gente projeta uma ideia, a gente projeta uma situação, né? E muitas vezes não é o caminho que a gente imaginou que fosse chegar até lá. Né? E aí a gente acha que está fazendo errado. Né? Não saiu do jeito não saiu como eu imaginava porque eu estou fazendo errado. Só que Emmanuel, no texto, ele vai dizer que neste planeta que nós vivemos, nós vamos ser sempre defrontados pelo sofrimento e pela dor. Não por causa das escolhas equivocadas que a gente fez, mas pela persistência nelas. Né? No Livro dos Espíritos, na questão 120, Kardec pergunta assim, todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? E aí os espíritos vão falar assim, pela fieira do mal não, pela fieira da ignorância. E qual é a diferença entre ignorância e mal? Quando eu estou na faculdade de matemática, o mestre, o professor, vai ensinar a gente a somar? Óbvio que não. Porque nós aprendemos no primário. Né? Mas no primário nós não erramos as contas de somar? Óbvio que erramos. Né? O que é isso? Ignorância. Mas se eu estiver na faculdade, né, e eu erro uma soma de propósito para burlar uma resposta de uma prova, isso é o mal. Essa é a diferença. Errar faz parte de todo aprendizado. Né? E aí, com os erros, nós vamos exercitando e assim nos aperfeiçoamos. Como Emmanuel vai dizer na mensagem quando ele fala da questão da escola. Né? Quando ele diz assim, a lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros aparecem, mas sempre mais difíceis do que aqueles que nós vivemos. Então, para aprender, nós precisamos de calma, nós precisamos de bom ânimo em todas as situações. Precisamos entender que cada um de nós é único. E ser único significa que a gente tem uma bagagem diferente dos outros. Cada um vai passar por obstáculos compatíveis com o seu grau evolutivo. Sim. Né? E aí, Kardec faz uma outra pergunta no Livro dos Espíritos, essa questão era maravilhosa, é 132. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Não é da reencarnação. Ele fala, por que encarnamos? E aí os espíritos respondem assim, Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Então, nós não escolhemos. Não nos é dada a opção de não encarnar. Nós temos que encarnar. Precisamos encarnar.
Por isso, Deus impõe. Quando é imposto, eu não tenho discussão, eu preciso. E aí ele vai dizer assim, que para uns é uma missão, para outros é uma expiação. Né? Então, vai depender por que eu estou encarnando. Né? Para resgatar algum erro cometido ou para aprender alguma coisa. Né? E aí eles falam, eles continuam. Para chegar a essa perfeição, devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. O que são vicissitudes? Nascer rico, nascer pobre, ser branco, ser negro, amarelo, índio. É viver na Europa, é viver na África, na América. É nascer cego, é perder o membro, é perder os movimentos. Ter o corpo perfeito e perder os movimentos. Ser pai, ser mãe, ser filho, ser filha, sogro, sogra, genro, enfim. Tudo são vicissitudes. Por quê? Porque quando eu passo por todas essas experiências, eu tenho uma visão, eu tenho uma vivência. É como quando eu estava no primário e passei pela aula de geografia, por exemplo, ou de história, eu surtava porque eu tinha que aprender muita coisa, eu tinha que decorar muita coisa, e enlouquecia com aquilo. Mas nós passamos. Quando nossos filhos vivenciam essa experiência de estudar geografia e história, vão surtar também. Mas qual a nossa visão perante a eles? Nós sorrimos. Eles precisam passar por isso. Vou ajudá-lo nesse ponto, Sim. se eu tiver, porque eu já passei pela experiência, então eu tenho como ajudá-lo, mas eu não sofro como ele. Sim. Eu vou sorrir, por exemplo, ele está passando pela mesma coisa que eu passei. Então, quando nós passamos por essas vicissitudes, nós aprendemos. E aí o nosso mentor, ele sorri das experiências que nós passamos, porque ele já passou por aquilo. Ele já vivenciou e ele está ali disposto a nos ajudar. Disposto, feliz. Por quê? Porque essa experiência que eu estou passando, ele já passou, já teve sucesso e agora está ali para nos ajudar. Né? E os espíritos continuam na questão quando ele diz o seguinte: a encarnação ela tem uma outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progride. Olha que coisa fantástica enfrentar a sua parte na obra da criação. Então, cada um de nós é parte do desenvolvimento do universo. Cada um de nós tem uma função, cada um de nós tem a sua participação nesse desenvolvimento do universo. Então, acho assim, só porque eu moro em Rio das Ostras, é uma cidade pequenininha, né, do Rio de Janeiro, do Brasil, da América, eu sou nada, né? Eu não vou contribuir em nada para o progresso do universo. A gente pensa às vezes assim, quando vê essa questão, fala assim, os espíritos estão doidos, né? Porque eu sou um Zé Ninguém, eu sou um nada. Mas quando muitas vezes eu dou bom dia para uma pessoa, aquela pessoa que estava prestes a tirar a própria vida, ela muda de ideia por causa daquele bom dia. E quando eu consigo fazer isso, eu fiz aquilo que os espíritos vão nos dizer. Eu estou fazendo a minha parte na obra da criação. Né? Então, nós precisamos vencer essas inibições que nos rodeiam, como diz Emmanuel. Eu preciso aprender a superar as nossas limitações. E o que são inibições? É quando alguém diz para a gente assim, você não consegue, não é seu perfil, etc, etc, etc. E aí tem uma história muito interessante, não sei se vocês conhecem, um cientista, um astrofísico chamado Neil deGrasse Tyson. Ele, assim, hoje ele está fazendo a apresentação de uma série chamada Cosmos, na TV por assinatura. Neil deGrasse Tyson, ele é astrofísico, ele é diretor de um observatório em Nova York. É uma das figuras mais carismáticas do meio científico, porque ele leva a ciência com uma forma muito simples. É leve, né? Ele leva com a facilidade que ele tem para falar. Né? Mas o que aconteceu? E aí ele
ele estava num evento, né? Ele estava numa mesa, que era um debate sobre ciência, e alguém perguntou assim para a mesa: por que existem poucas mulheres no meio científico? E aí ele levanta a mão e diz assim: olha, eu não sou mulher, mas eu sou negro. E aí eu vou explicar a razão de terem poucos negros. Ele nasceu no Bronx. O Bronx é a parte mais pobre de Nova York. É a comunidade, vamos dizer assim, já que a gente fala tanto esse termo, é a comunidade de Nova York. E aí, quando ele dizia que queria ser astrofísico, por quê? Porque ele foi recebido nesse observatório por Carl Sagan, que era outro grande nome, né, da ciência, né, da exploração do universo. E ele falou assim: eu quero ser astrofísico. E aí as pessoas chegavam para ele o seguinte: que você quer ser o quê? Astrofísico? Olha, é melhor você ser jogador de basquete, é melhor você ser professor, é melhor você ser outra coisa. Astrofísico? E ele falou que cada resposta dessa era uma pedra que colocava no caminho dele. Cada observação feita por familiares, por pessoas que o amavam, eram pedras colocadas no caminho dele. Mas ele teve um propósito. E ele tentou vencer esse propósito até chegar onde chegou. E aí a gente entende o que Emmanuel diz assim: foste colocado entre obstáculos mil de natureza estranha, para que, vencendo as inibições fora de ti, aprenda a superar as tuas limitações. Né? E esses obstáculos que vêm na nossa vida, na maior parte das vezes, nós impusemos ao outro em encarnações passadas. Então, às vezes, alguma limitação de algum desejo, algum sonho que a gente queira, às vezes nos é bloqueado porque nós fizemos isso no passado. Né? E aí nós estamos sendo chamados a fazer esse resgate. E Emmanuel vai dizer que, enquanto nós não nos adaptarmos a essa nova luz, nós vamos ter lágrimas. Não por conta de castigos, mas por causa de gestos impensados e de sentimentos escuros. Ué, o que ele quis dizer que enquanto não se adaptar a uma nova luz? Adaptar significa modificar. Modificar alguma coisa para que se ajuste ou se adeque a uma nova situação. Então, enquanto eu não modificar as minhas atitudes para que se sintonizem com o Evangelho, enquanto o bem não for a primeira escolha para a resolução dos nossos problemas da vida, eu vou respirar cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Que é a fala de Emmanuel. Né? E aí, quando a gente vê Jesus, Jesus falava assim: haverá choro e ranger de dentes. E essa é uma coisa que me intrigava muito no Evangelho. É quando Jesus falava isso. Ele nunca dizia assim: você vai para o inferno. Ah, não sei o quê. Aí ele falava sempre assim: haverá choro e ranger de dentes. Então, choro e ranger de dentes significa o quê? Que eu vou chorar pelo mal cometido e aquele ranger de assim: por que eu não aproveitei a oportunidade? Então, essa era a fala de Jesus. Jesus nunca amaldiçoava ninguém, mas ele sempre usava essa expressão. Né? E a gente vai ver que é sempre o nosso inconsciente dominando o nosso consciente. Né? Nós vamos ter atitudes, muitas vezes, que a gente diz assim: por que você fez isso? A pessoa vai dizer assim: eu não sei. E aí fica desesperada, porque assim: eu não sei por que eu fiz isso. Por que não sabe? E aí tem um companheiro que fez uma palestra, achei muito interessante, quando ele coloca esse assunto. Ele falou que tem uma amiga, né, que ela foi num salão, e aí ela foi fazer uma tal de escova inteligente. Né? Então, ela gasta uma fortuna fazendo a tal da escova inteligente, e aí quando sai do salão, ela pega e faz um coque. Aí ele pergunta assim: mas por que você acabou de sair do salão? Por que você fez um coque? Ela fala: não sei, me sinto mais segura assim. Não tem explicação. Por que não tem explicação? Porque é o inconsciente. É alguma coisa no inconsciente que age dessa forma. E a maioria das nossas ações são movidas pelo inconsciente. Nós deixamos que ele nos domine de alguma forma.
Então, muitas vezes, nós temos um pessimismo. Por que eu sou pessimista? Porque está no meu inconsciente de alguma forma. Porque o mal ainda existe em nós. E esse mal enraizado é que vai fazer, vai promover esse tipo de situação. E nós, é óbvio no mundo que a gente vive, né? No mundo ainda, no início da escala, né? Nós estamos mudando agora de patamar, né? Tentando, né? Porque está tão difícil, as coisas estão tão complicadas. Nós estamos tentando mudar de patamar, né? E aí a gente ainda tem muito essa questão do animal, a gente tem muita questão do instinto. E aí quando um companheiro fala assim, eu perguntei uma vez, eu conversando com ele, ele falou assim, nós estamos ainda muito dominados pelo animal. Eu falei assim, mas quanto dominados pelo animal? Né? Porque a gente fala assim, o instinto animal ele sobrepõe a razão, mas quanto sobrepõe a razão? E aí ele fez a seguinte analogia. Imagina um lago congelado. Né? Qual é a espessura da camada de gelo? É assim, é desse tamanho. Aí ele falou, imagina, eu falei, tá bom, imaginei. E aí? A camada de gelo é o nosso racional. A questão animal é o que está abaixo da camada de gelo. Então nós ainda temos muito do animal em nós. E nós... Oi? Não, do animal. Nós estamos ainda... nós temos muito do animal e nós estamos neste processo de entender que eu não posso agir daquela forma. Nós ainda estamos muito no tentativa e erro. Erramos e aí fico pensando assim, eu não posso fazer dessa forma. Aí você vai e tenta fazer de novo até uma hora que você consegue. Né? E aí nós temos a impressão de que o mal, por conta disso, nós temos muita impressão de que o mal é inseparável do homem. O mal está impregnado em nós e é algo que não vai sair. Né? E aí vamos sempre manifestar nas nossas ações e nos nossos sofrimentos. E aí, por que carregamos o mal? E aí eu vi uma questão no livro Consolador, né, de Emmanuel, e aí pergunta para Emmanuel o seguinte, se o determinismo divino é o do bem, ou seja, se Deus que criou o bem, e Deus, na sua bondade infinita, ele nunca criaria o mal. Então, quem criou o mal? Então a gente já sabe a resposta. Mas Emmanuel vai acabar dando uma conotação e um desenvolvimento muito inteligente quando ele diz assim, que o determinismo divino é uma lei única, que é a lei de amor para todo o universo. Mas, confiando em si mesmo, mais do que em Deus, o homem transforma essa fragilidade em focos de ações contrárias a essa lei, efetuando uma intervenção indébita na harmonia divina. Então né? O que eu confiar mais em mim mesmo? É o egoísmo. Quando eu penso que eu posso ser mais do que Deus. Então, eu quero ser Deus, eu quero ser o Criador. Então, quando eu tenho este pensamento, né, eu vou criar uma intervenção indébita, eu vou causar uma distorção. E essa distorção é o mal. Né? E esse mal é representado no livro A Gênese, né, da Torá, né, o Antigo Testamento, com a saída de Adão e Eva do Éden. Né? Que eles vão chamar de início do mal. E a Igreja Católica vai chamar de pecado original. Né? Mas por que Adão sai? Né? Por que Adão e Eva saem do paraíso? Porque eles achavam que poderiam ser como Deus. Eles abdicam da ideia de ser imagem e semelhança de Deus. Eles não querem ser imagem e semelhança. Eles querem ter, só que eles não têm estrutura para isso. Né? Então, quando eles abdicam dessa ideia, né? Eles se afastam de Deus, que é esse processo que a gente está tentando voltar. Né? Então, quando a gente faz o estudo do Evangelho, quando a gente se propõe a trabalhar no bem, nós estamos fazendo este processo. E é o que Emmanuel vai falar na resposta. Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime.
E aí ele vai dizer que é o resgate. Entende que não é punição, né? Ele não fala em castigo nem punição. Ele fala em recompor os elos. É voltar a ser herdeiro de Deus. Que é o que nós abrimos mão. Uhum. Quando, na figura de Adão e Eva, eles saem do paraíso, eles comem do fruto da árvore do bem e do mal e saem do paraíso, eles abrem mão porque eles querem ser Deus. Eles querem ser o Criador. Né? Deixei de ter, porque nós somos herdeiros, né, de tudo isso que está aqui. Né? É tudo nosso. É tudo nosso. Né? Que nós vamos recebendo à medida que nós formos amadurecendo, né, como espíritos. Né? E aí vem a grande pergunta, como eu vou recompor esses elos com o Pai? E aí na mensagem, no Fonte Viva, Emmanuel vai dizer assim, dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade do crescimento espiritual. Né? Por que o desculpar? Porque nós temos a dor e a dificuldade a todo momento, né? Por viver no planeta de provas e expiações. Então, como os gestos impensados dos outros nos ferem, nós ferimos os outros, na mesma proporção. Né? Então, nós vamos cheirar em mim e no outro aqueles sentimentos escuros de que Emmanuel fala. Porque eu vou ferir muitas vezes sem pensar. Eu vou agredir o outro e vou ferir sem pensar. E aí o outro vai responder para mim de uma forma agressiva. E aí começa. Como eu não entendi que eu o agredi, aí eu vou criar esse sentimento com relação ao outro. Aí a gente se torna inimigo. Uhum. E aí quantos processos obsessivos a gente tem por conta de coisas comuns. Né? Tem um companheiro que fala, eu não sei onde foi ouvir isso, achei muito interessante essa fala. Que alguém fechou ele, né, no trânsito, aí o sangue subiu, né? Aí falou assim, que esse camarada lá na frente encontre um poste. Aí quando ele percebeu que tinha gente no carro, falou assim, que desvie dele. Né? Então, assim, mas o que é isso? É essa mudança. Né? Então, assim, num primeiro momento eu vou reagir, eu vou ter essa reação. Mas que depois, quando eu começo a perceber, e aí eu já falo de uma outra forma. Quando alguém me fecha, eu já digo assim, vai com Deus. Tá com pressa? Vai. E que você consiga resolver o teu problema. Né? Então, assim, o que é isso? É essa postura, essa mudança de que Emmanuel vai falar. Né? Tem um companheiro lá de Macaé, e a gente muitas vezes não se toca com isso. Porque ele contava uma história. Ele contou uma história. O irmão dele, ele adorava ouvir pagode. Né? Então tem uma rádio que ela toca assim. De manhã ela toca as melhores de ontem. Né? Aí meio-dia ele toca as melhores da manhã. No final da tarde toca as melhores do dia. Né? Que são sempre as mesmas músicas, mesmo pagode. E ele não aguentava mais aquilo. Então quando o irmão falava alguma coisa, ele já irritado com tudo aquilo, ele só dava na cara. Né? Ele só respondia atravessado, ele era grosso. Né? Em todo momento com o irmão. Né? E aí um dia os dois saíram de carro, né? Aí o irmão falou alguma coisa, ele vai dar outra. Né? Aí ele responde assim, você acha que as tuas ações nunca me magoam? E aí cai a ficha dele. Porque como o irmão não revidava, é como se o irmão não ligasse para o que ele falava. Então ele continuava batendo. Uhum. Aí um dia o irmão fala assim, você acha que as suas ações nunca me magoaram? E aí ele percebeu, caramba, como eu feri. Né? O que eu fiz com ele? Né? E aí ele passou a ver, ele passou a entender. Né? Ele passou a entender o irmão. E ele passou a controlar melhor a forma. E viu que o irmão tinha qualidades. O defeito dele é gostar de pagode, para ele. Né? O defeito era gostar de pagode, mas ele é uma pessoa com muitas qualidades. Uhum. Mas a gente só vê o defeito do outro. Então, quando eu me proponho a desculpar e perdoar, quando eu me proponho a enxergar o mal que eu cometi, eu estou começando a entender a proposta de Santo Agostinho. Eu estou começando a entender a proposta do Cristo. Mas e o outro? Né? A gente pode perguntar. A gente falou tanto para nós, né? Mas e o outro? Aí volta para Emmanuel. Não permitas que os problemas externos, inclusive do próprio corpo,
te inabilitem para o serviço da tua iluminação. André Luiz vai dizer que o espiritismo não é técnica de salvação para todos. É processo de solução exata aos problemas de cada um. Controla meu tempo aí, tá, Marta? Senão, se me deixar... Né? Os problemas do outro não podem ser justificativa para não resolver os meus. Né? Eu sempre jogo para o outro essa responsabilidade. Eu sempre direciono para o outro. Não, o problema do outro não pode ser desculpa para mim. E aí a gente volta a fala de Jesus no início do texto, quando ele diz assim, orar sempre, nunca desfalecer. Desfalecer significa fraquejar ou esmorecer. Então eu não posso esmorecer diante dos desafios que me são propostos. O trabalho no bem não nos obriga à obrigação de carregar a nossa cruz. Então a gente vê, por exemplo, a gente sempre fala do Chico, né? Do Chico Xavier, que com todos os problemas, que dormia 2, 3 horas por noite. Jerônimo Mendonça, que era tetraplégico, ele vivia deitado, ainda ficou cego. E, no entanto, fazia palestra para tudo que era lugar. Então tem uma história dele, né? Que eles tinham uma Kombi adaptada, né? Que eles botavam a maca dentro e ele ia fazendo palestra, né? E aí eles estavam atrasados para uma palestra, né? A polícia rodoviária parou. Aí, quando parou, aí falando que estava com excesso de velocidade, não, é porque o companheiro aqui tá... Aí quando ele olha para a máquina, esse cara já passou por aqui mais de 150 vezes. Né? Porque o policial já conhecia ele, né? De tanto que ele ia para um lado e para o outro. Então, se a gente vê esses exemplos, né? Pessoas que levaram os seus exemplos, levaram a sua palavra, mudaram. Até estava conversando num estudo uma vez, o Chico, né? Com tudo que ele fazia, ele mudou muito a visão que as pessoas tinham da doutrina espírita, do próprio espiritismo. Ele mudou essa visão. As pessoas sempre pensavam assim, quem é espírita está no inferno, não tem justificativa, está no inferno. Mas não, ele muda essa... As pessoas começam a enxergar o espiritismo de uma outra forma. Né? E mesmo assim, ele não ficou isento de toda a dor física que ele passou. Ele não ficou isento de todas as aflições na infância. Né? O trabalho no bem vai fazer com que nós sejamos auxiliados, como aconteceu com Cristo. Mas a missão é nossa, a cruz é nossa. Né? E aí Emmanuel termina o texto quando ele diz assim, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando, e nunca desfalecer. Né? E para a gente fechar esse pensamento, né? Por que Jesus disse isso? Né? É um texto que está em Lucas, né? Mas depois ele conta uma história. Ele dizia assim, que havia numa cidade um juiz que nem a Deus temia e não respeitava homem nenhum. Naquela cidade havia também uma viúva. E toda vez que ela encontrava o juiz, ela dizia assim, faze-me justiça contra o meu litigante. E aí, por muito tempo foi assim. Por muito tempo, aquela viúva encontrava o juiz e pedia para que fosse feita a justiça. E aí, depois de algum tempo, depois de negar, ou depois de não responder àquela viúva, ele pensa assim, apesar de não temer a Deus, nem respeitar homem algum, por essa viúva me dar trabalho, vou fazer justiça, para que ela não me venha importunar novamente. E aí Jesus vai dizer assim, ouvi o que diz o juiz da injustiça. Então Deus não fará justiça aos seus escolhidos, para que bradam dia e noite, sendo paciente com eles? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. O que ele diz com isso? Que se aquele que é ruim atende ao pedido daquele que fica clamando insistentemente,
O Pai que nos ama não vai atender os nossos desejos? Mas ele termina uma frase dizendo assim: mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? E aí fica a nossa reflexão. Como está a nossa fé diante de tudo que a gente tem enfrentado? Como fica a nossa fé com a possibilidade do mundo não ser mais como era antes? E para fortalecer, né? Para nos dar um ânimo, né? Porque a gente só fala de sofrimento, dor, sofrimento. O espírito é assim, né? Parece que vive à base de dor e sofrimento. Não é, né? A gente Tudo é tem uma feliz também, finalidade, né? né? Tem que ser feliz também, né? E aí tem uma outra frase, eu queria deixar uma outra frase de Jung para a gente encerrar, né? Por tantos desafios, por tanta coisa que a gente passa, num determinado momento ele diz assim: qualquer árvore que queira tocar os céus precisa ter raízes tão profundas a ponto de tocar os infernos. Muito então, essa era uma interpretação, né, desse texto de Emmanuel. Né? Eu acho que eu falei um pouquinho rápido, né, até porque, assim, meu Deus, não sei se vai dar tempo, então a gente acelerou um pouco porque o Instagram ele tem um limite de tem tempo. limite, Né? Aí a gente fica sempre meio preocupado. Eu estava sempre preocupado assim, será que eu vou conseguir passar Não, mas foi muito bom. a ideia, né? Então, fica um convite, né? Se a gente tem a oportunidade, que a gente leia essas obras de Emmanuel com um carinho maior, né? Procurar entender, né? A gente tem começado a fazer um estudo, e assim, eu estou me empolgado muito com esse estudo, que é o estudo do Evangelho, né? O estudo pormenorizado do Evangelho. Então, por que Jesus disse aquilo? Por que Jesus falou tal coisa? Né? E aí a gente pode fazer a mesma coisa com Emmanuel. Eu ia falar Né? isso. Acho que vale a pena a gente reservar um momento vale a pena, para esse estudo que Emmanuel deixou para a gente. Né? Tem muita coisa boa. Tem muita coisa. E assim, cada página dele é uma palestra. Cada página que a gente consegue discutir, como eu discuti uma hora, mas eu não entrei, acho que na metade do que Emmanuel coloca no texto. Então você começa, por isso que eu falei da questão do Jardim Botânico, você começa a entrar, a enveredar por tanta coisa, e aí você vê que tudo se interliga. Né? É muito atual, então, acho que né? fica esse convite. Oi? É muito atual. Totalmente atual. Né? Então, ele pega essa... Então, vale a pena a gente estudar e ter uma companheira de Tombos, né, que está fazendo esse trabalho, lá de Porciúncula, de Tombos, então, está fazendo esse trabalho de fazer as palestras em cima dos textos de Emmanuel, e eu me encantei com isso. Vamos levar à frente. E levar à frente esse projeto. Né? Porque assim, a gente vê tanta coisa maravilhosa, tanto texto emocionante dele, e a gente meio que despreza. Né? Muitas vezes a gente termina de ler o texto, quando você pergunta assim, qual o nome da página? A pessoa nem lembra. Nem lembro, é verdade. Né? Então, esse convite que a gente faz, aproveitar esse tempo de quarentena, que aí talvez a gente tenha um pouquinho mais de disponibilidade, e vamos fazer esse trabalho. Isso aí. Né? Nosso queria tempo agradecer tá a casa, queria agradecer a todos que estão aqui, né? Pela oportunidade de poder trazer esses pensamentos e que a gente continue junto. Então, vamos nos despedindo aqui. Quer falar mais alguma coisa? Não, tá ótimo. Então tá bom. Só lembrando assim que a gente tem, assim, eu estou acompanhando, acho que alguns aqui, acho que boa parte do pessoal que também está acompanhando, né? Eu estou fazendo, para você ver como é que a situação tá feia, eu estou fazendo 3 estudos do Evangelho por dia. Né? Com a Dorinha de manhã, no Café com o Evangelho, todos no Instagram. Né? Às 8 horas da noite com o Sérgio, né? No nosso Evangelho Online. E tem uma companheira nossa, a Júlia Bender, Juliana Bender, às 9h30 da noite. Então tem Evangelho para toda hora, para todo gosto, né? Para qualquer horário, né? Então, assim, eu convido vocês a participarem também, porque tem sido muito gratificante acompanhar e ver todos os companheiros podendo se expressar de alguma forma. Isso aí. Então, era esse o recado e agradeço a todos o trabalho aí.
Obrigada. Tá? Um bom resto de domingo para todo mundo. Um beijo. Pra todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau.